Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Amados e queridos irmãos, a palavra do Senhor, a qual nós lemos nesta noite, ela fala-nos de sinais que acompanharão aos que crerem. Antes de Jesus proferir estas palavras, antes do nosso mestre deixar esta ordem, deixar este segredo, antes dele deixar este segredo para nós, esta palavra-chave para nós, sobre os sinais acompanharão aos que crerem. Sabemos nós que até aí o que comandava, o que regia neste período, antes da vinda do Senhor, antes dos milagres sobrenaturais que ele operou, antes do nascimento dele, era a igreja por nome de judaísmo. Era a igreja que estava e que estava, é claro, localizada no centro do planeta Terra, geograficamente em Jerusalém. Um grande templo cuja qual fora construído pelo rei Salomão, filho do monarca Davi, e mais tarde reconstruído por Zorobabel, e ali por Esdras, Neemias e Zorobabel, e reformado mais tarde pelo grande rei Herodes no templo do Senhor Jesus. Um templo lindo, um templo formoso, uma estrutura maravilhosa, uma mega estrutura folheada de prata, de ouro, de madeiras de primeira e com pedras lindas e com todos os seus detalhes de arranjo. E sabemos nós que ali estava este templo formoso, este templo bonito, e ali era feito, realizado um culto de adoração a Jeová, um culto de adoração ao Deus de Israel, ao Deus da Bíblia Sagrada, ao Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ali eles cultuavam ao Senhor com os seus cultos, com as suas liturgias, onde eram sacrificado um cordeiro, imaculado um cordeiro, o sangue daquele cordeiro, a alma daquele cordeiro, porque o sangue, ele é a porta de entrada para o mundo espiritual. O sangue é a porta de entrada para o mundo espiritual. É por isso que os macumbeiros, feiticeiros, pai de santo, quando eles querem um trabalho mais grave, um trabalho mais rápido, um estrago maior, um caso, por exemplo, de morte, destruição total, eles fazem um trabalho de sangue para o seu Deus lá conhecido como Lúcifer. Então ali estava em Jerusalém esse grande templo do Senhor, e ali o sacerdote e o sumo sacerdote da tribo de Levi estava imolando esse cordeiro, e através da morte deste cordeiro, cuja qual todas as famílias que iriam ali naquele templo adorar o Senhor, levando o cordeiro para representar a sua família, representar a sua esposa, representar os seus filhos, e ali o sacerdote recebia o cordeiro do líder, do clã, do cabeça da família, e ele impunha as mãos sobre ele e transferiam o pecado da família sobre aquele cordeiro. E após transferir, apresentar a Deus, eles imolavam, matavam aquele cordeiro, e o sangue daquele animal inocente, a alma daquele animal, porque o cordeiro, ele só tem corpo e alma, o animal só tem corpo e alma. Nós temos espírito, corpo, espírito, alma e corpo. Então o sangue daquele cordeiro era um sangue cuja qual ele ali cobria a transgressão, o pecado daquela família, e implacava a ira de Deus sobre o pecado daquela família. Então nos diz a palavra do Senhor que o sangue desses cordeiros não moviam pecado, somente cobriam ali o pecado daquele povo. Deus olhava do céu e viu o sangue daquele cordeiro, daquele animal inocente, cobrindo aquela família, representando tipologicamente o filho dele, o sangue do filho dele. Pois bem, mas ali em Jerusalém tinha esse culto de adoração, tinha esse culto de louvor, tinha essa liturgia para perdão do pecado do
povo de Israel, mas ali o povo não conhecia uma nova doutrina. Que doutrina é essa? A doutrina dos sinais. A doutrina dos sinais, que seguirão apenas aqueles que crerem. Aqueles que crerem, estes sinais seguirão. Eles não conheciam. Pois bem, nos diz a palavra do Senhor, que em João no capítulo 1, versículo 1, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ou seja, Deus e a palavra que ele libera, Deus o Pai, a palavra que é o verbo, o Filho. Mas no versículo 14 do Evangelho de João, nos diz que esta palavra, ela se encarnou, ela se fez carne e habitou entre nós. Como uma palavra, a palavra de Deus se fez carne, se encarnou e habitou entre nós. É muito fácil. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, no versículo 35 diante, você vê a nossa amada irmã Maria. A nossa irmã Maria, ela era virgem, nunca conhecera homem algum, nunca teve contato com homem algum, mas ela tinha um namorado, um noivo por nome de José, mas eles namoravam bem distante, eles não se aproximavam, os mantinha a pureza do relacionamento diante de Deus. E ela, estando no seu aposento, nos diz que ali no céu, assentado sobre o trono, Jeová o Pai diz: agora dá uma ordem para um dos teus anjos que está diante do seu trono, que assiste diante do seu trono, e este anjo chama-se Gabriel, aquele que assiste diante de Deus. Então o Senhor diz para Gabriel: vá até Jerusalém, vá até a casa da minha serva, até a casa de Maria, e diz para ela que eu tenho achado graça diante dos olhos dela. Diga para ela que sobre ela descerá o meu espírito, descerá o meu espírito, e quando o meu espírito descer sobre ela, dentro do seu ventre, do seu útero, vai ser gerado uma criança. O meu filho vai ser gerado dentro do útero dela. A minha palavra, o verbo que está no meu seio, meu filho, vai ser gerado no ventre dela, quando o meu espírito cobrir ela. Então Gabriel vem em direção a Jerusalém, chega até a casa de Maria. Então ela assusta com a presença daquele anjo mensageiro, e aquele anjo ali salta ela dizendo: Shalom, o Senhor é contigo. E ali, ao saudá-la, ele passa para ela a mensagem de Jeová. Então ela se assusta: como eu poderei ter filho se eu nunca conheci homem algum? Como eu poderei dar à luz um filho se eu nunca tive contato com homem algum? Então ele disse: não se preocupe, Jeová vai te cobrir com a sombra dele, o espírito dele ao te envolver. Assim Gabriel dizendo para Maria: quando ele te envolver, te visitar, dentro de ti será implantado uma semente, será colocado o filho dele, ele será encarnado, não reencarnado. Reencarnado é espiritismo, mas encarnado, colocado dentro do seu ventre. Pois bem, ali o anjo deu a mensagem e retornou diante de Deus, e ali passou-se ali 3 meses, começou um enjoo, como costume normal de todas as mulheres quando se engravida, e ela vê que a profecia daquele anjo da parte de Jeová estava se cumprindo. A barriguinha começou a crescer, as roupas começou a ficar apertada. 6 meses o negócio começou até a crescer um pouco mais. Aos 9 meses nasce aquela criança, não uma criança comum como eu e você como fomos, e nem muito menos o teu filho, não uma criança comum gerado pela DNA adâmico, um DNA caído, um DNA pecaminoso, um DNA cuja qual Adão, nossos pais, caiu lá no jardim do Éden. Não desse DNA, mas do DNA do próprio Deus, da digital do próprio Deus, um DNA puro, santo, sem pecado, sem mácula. 9 meses depois ele nasce aonde? Em um belo palácio, uma bela cama de ouro, em um belo ali diante de um trono, reis e soldados esperando para... Não, ele nasce em uma manjedoura, num lugarzinho muito mais simples do que esse aqui. Nasce em um coxo, uma manjedoura, irmão, no meio ali do capinho ali. E quando nasce aquela criança em Belém de Judá, numa armajedoura, nos diz a palavra
palavra que o Espírito Santo era com ele, que ele, sendo o Filho de Deus, crescia em graça, crescia em conhecimento, e com seus 30 anos de idade, ele inicia o ministério dele terreno na terra. Ele, com seus 30 anos de idade, o costume segundo a lei judaica, segundo os pergaminhos judaicos, com 30 anos todo sacerdote iniciava seu ministério na casa, no templo do Senhor. Então, com 30 anos, ele vai para onde? Ele vai em direção ao Rio Jordão. E quando ele chega no Rio Jordão, lá está um profeta louco. Louco como assim? Um profeta ousado, cheio do Espírito Santo. Sabe o que é um homem cheio do Espírito Santo? Uma mulher cheia do Espírito Santo é aquele que parece que todo mundo é surdo. Arruma um tal de aleluia, glória a Deus, um tal de pula-pula, um tal de glória, aleluia, e bate palma. É cheio do Espírito Santo. É como uma panela de pressão no fogo. Quanto mais fogo, mais pressão. E quanto mais pressão, mais vapor. E quanto mais vapor, mais barulho. Lá, Pai, que é solto, que... Deixa eu ver se tem crente cheio do Espírito Santo aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Aleluia, Jesus. Glória. Maravilhoso, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Então nos diz a palavra do Senhor que quando ele chegava no Rio Jordão, ele olhou e viu um profeta cuja qual durante toda a sua vida, após ele nascer e desmamar, ele foi, sabe para onde? Para a cidade, não. Ele foi para um palácio, não. Ele foi para o deserto. Ele foi para o deserto. Fazer o que no deserto? Orar, jejuar, ler Bíblia, se separar para Deus, ser cheio do Espírito Santo. E ele comia o que? A comida dele era mel silvestre e gafanhoto. Ali estava ele agora no Rio Jordão dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino do céu. Ele estava dizendo, Jesus estava vindo na direção dele, e ele batizando e dizendo: é chegado, apontando para Jesus, é chegado a vós o reino de Deus. Jesus, o reino de Deus está chegando aí. É chegado a vós o reino de Deus. Arrependei-vos do seu pecado, porque o machado já está posto na raiz das árvores. Toda árvore que não se arrepender será cortada e jogada no fogo. Raça de víbora, cobras venenosas. Jesus amado, o profeta era muito doido, muito louco mesmo, cheio de Deus, irmão. Não tinha medo de perder a sua cabeça por prol do reino de Deus. Então nos diz a palavra do Senhor que Jesus chegou até ele após ele batizar romanos, soldados romanos, após ele batizar judeus, após ele batizar até mesmo publicanos, após ele batizar aqueles que se arrependiam, porque a palavra dele era muito forte, cheia de autoridade, de unção. Não havia coração endurecido que resistia, a não ser dos fariseus e saduceus, aqueles hipócritas que ali estavam, que serviam e ali trabalhavam no templo de Jerusalém. Mas quando ele dizia, as pessoas se arrependiam e vinham até ele, e entrava naquele Rio Jordão, e ele mergulhava eles de pum dentro daquela água fria. Quando eles levantavam o novo homem, porque quando eles eram mergulhados na água, o velho homem morria, o mundo morria, o pecado daí era sepultado, mas levantava e saía leve, renovado, uma nova vida, uma nova história. E ali então Jesus chega até João Batista, o profeta, e quando ele olha para Jesus, Jesus olha para ele e diz assim: eu preciso ser batizado por ti. Mas João Batista diz: não, Senhor, é eu que careço ser batizado por ti, agora tu vens a mim. Meu Deus, se você assistir um filme da crucificação de Jesus, ou certas seitas por aí dizem que Jesus foi batizado por João porque tinha pecado, me prove na Bíblia. Jesus não tinha pecado. Lê a Bíblia, porque a Bíblia fala que quando João olhou para ele, João disse: eu que preciso ser batizado por ti, Jesus. Mas Jesus disse: não, é necessário que eu seja batizado por ti, para que cumpre toda a justiça de Deus. Toda a justiça de Deus.
Ele então, Jesus é batizado por João Batista no Rio Jordão. João Batista, sacerdote, filho de um sacerdote Zacarias e Isabel, da linhagem levítica. Jesus, o Cordeiro de Deus. Quando João Batista, o sacerdote, batizou Jesus nas águas, e ali quando Jesus levantou, o João Batista, o sacerdote, estava dizendo: está aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está aqui o Cordeiro de Deus que tira. O sangue dele não vai cobrir, o sangue dele vai limpar, vai remover, vai arrancar, vai deixar branco como a neve. E após Jesus sair daquela água, o céu se rasga. E quando o céu se rasga, desce aquela pomba branca linda. Que coisa maravilhosa. Quem era aquela pomba, irmão? Era a tipologia do Espírito Santo. Pomba paz, representando o Espírito Santo. E ela veio sobre Jesus. O Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea de uma pomba, irmão. Pousou sobre ele. E quando o Espírito Santo pousou sobre ele, cobriu ele, envolveu ele, revestiu ele de poder, de autoridade, irmão. E ali uma voz bradou do céu, a voz do Pai bradou dizendo: este é meu filho, em quem me comprazo, em quem me alegro. Então o Espírito Santo pega ele, leva ele também para o deserto. Ele vai para o deserto. Jesus no deserto fica 40 dias e 40 noites orando, jejuando, consagrando. E após 40 dias, 40 noites sendo tentado pelo diabo, por Lúcifer, ele volta para Jerusalém. E ali ele chega aonde? Na cidade onde ele foi criado, em Nazaré da Galileia. E ele entra aonde? Na sinagoga de Nazaré da Galileia, onde estava 72 cadeiras ali no templo. 70 dos 70 anciãos ali de Israel, e uma a de Moisés e a outra de Elias. Aliás, 70 Moisés e 70 anciãos, uma cadeira de Elias e a outra do Messias. Ele vem, senta ali na cadeira do Messias. Quando ele senta, ele ali recebe a Torá, o pergaminho sagrado, e ali ele abre aonde cai Isaías 61. Ele começa a ler: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Ele me ungiu para colocar em liberdade os cativos e os oprimidos, e abrir os olhos do cego. Lucas 4:18. Então nos diz a palavra do Senhor que após esta profecia de Isaías 61, quando ele ali estava em Nazaré da Galileia, na sinagoga, nos diz a palavra do Senhor que surgiu uma nova doutrina em Jerusalém. Surgiu um novo ensinamento em Jerusalém. Que ensinamento é esse? Jesus, quando estava ministrando, os demônios que estavam camuflados, escondidos no corpo das pessoas, ou lá na casa das pessoas, ou nas esquinas por lá de fora, esperando elas passarem por aí, não resistiam, se manifestavam. E era aquela situação que todos ficavam assustados, porque nunca tinham visto um demônio manifestar e falar que vai destruir a pessoa, vai matar a pessoa, vai ceifar a pessoa. Então aquele povo de Israel ficou assustado. Então Jesus somente dava uma palavra dizendo: sai. E ele saía, a pessoa era liberta e transformada. Surgiu uma nova doutrina de ensinamento, a doutrina de Cristo, o cristianismo, a doutrina da cruz, aquela que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17. A mensagem da cruz, o evangelho da cruz é loucura para o mundo que perece, mas para mim você é poder de Deus, é poder de Deus, é poder de Deus. Ele nos diz a palavra então que por onde Jesus passava acontecia milagre. E nós sabemos que mais tarde Jesus então ele é levado à cruz. Ele vai à cruz
cruz, e ali pego pelo sacerdote, sumo sacerdote, e ali pego pelos soldados ali do templo, e ali julgado por Roma. Mas nos diz a palavra que ninguém ali matou Jesus sem ele querer. Ele se doou, ele deu a sua vida, porque ele mesmo disse: eu tenho poder de doar, de dar minha vida e também de tomá-la de volta. Jesus então morre naquela cruz, com aquele cravo nos pés, nas mãos, e com aquela coroa de espinhos sobre a cabeça. E quando ele morre, ali é sepultado o seu corpo em uma tumba ali de pedra, ali é uma tumba de pedra. Mas ali na sexta-feira para sábado, de sábado para domingo, no terceiro dia de madrugada, no primeiro dia da semana, acontece ali algo sobrenatural. O Espírito Santo, conforme diz o apóstolo Paulo, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o Espírito Santo de Jeová veio ali naquela tumba fria, entrou no corpo de Jesus, ressuscitou ele ao terceiro dia dentre as mortes, dentro do aguilhão da morte. A morte não tem poder, não teve, não tem, nunca terá sobre o nosso Jesus Cristo. Ele ressuscitou ao terceiro dia, desceu um anjo do céu poderoso, e quando ele desceu, removeu a pedra do sepulcro, e Jesus levantou daquele túmulo vitorioso, glorioso, majestoso, porque ele acabou de chegar da guerra, ele acabou de chegar de uma grande batalha. Ele estava na guerra, ele estava na batalha. A cruz para ele foi o campo de batalha, a cruz para ele foi o campo de batalha travada. Mas após a cruz, ele trouxe a vitória da guerra, a vitória da batalha, ressuscitando dentre os mortos e vencendo o maior inimigo, que é Satanás, tomando-lhe a chave da morte e a chave do inferno. Como está na palavra do Senhor, que Jesus tomou a chave da morte e a chave do inferno. Sabe por que os teus não morrem? Porque você está orando aquele que tem a chave da morte. Você está orando não a Baal, não a Azera e nem a deusa Diana. Você não está orando para Nossa Senhora Aparecida, e nem muito menos para o pastor Adriano e para o pastor Antônio. Você não está orando nem para o presidente, nem para o Papa. Você está orando para Jesus Cristo. E a Bíblia fala que Jesus tem a chave, tem a chave, tem a chave da morte, do inferno. É por isso que os teus não morreram, porque você dobra o joelho diante dele e fala: guarda meu filho, guarda minha filha, guarda o meu neto, guarda minha casa. A morte tenta tocar, mas quando aproxima não consegue. Não consegue, porque o Senhor que tem o poder sobre a morte é o meu e o teu Senhor. Então nos diz a palavra que ao ressuscitar, ele ali junta de volta, une de volta o colégio apostólico, os apóstolos, e ali lhe dá instrução antes de ir para o céu. E ele fala que iria para o céu, mas enviaria outro, Espírito Santo, Consolador, e não nos deixaria órfão. E quando ali ele estava dando as últimas palavras, ele disse para Pedro, ele disse para João, ele disse para Tomé, ele disse para Bartolomeu, ele disse para Tiago, ele disse para André, para os 11 discípulos dele, porque Judas havia morrido, porque traiu Jesus. Ele disse para os teus 11 discípulos: estes sinais seguirão aos que crerem. Se vocês, meus apóstolos, crerem, tem que crer, tem que acreditar. Estes sinais vos seguirão em meu nome, no nome de Jesus Cristo. Demônio não vai resistir, demônio não vai conseguir ficar de pé diante de você, diante do teu ministério, diante da tua família, da tua casa. Demônio não vai conseguir resistir quando você usar o meu nome. Mas tu tem que ter fé, tem que crer, tem que acreditar. Não só expulsarão demônio em meu nome, mas também falarão novas línguas. Vocês serão batizados com o meu Espírito Santo, serão batizados com o Espírito Santo, que é a promessa do meu Pai. Mas através de mim essa promessa vai cumprir. Eu vou enviar o Espírito Santo, e quando eu enviar ele, vocês falarão novas línguas, falarão novas línguas. É por isso que você vê língua estranha do seu lado, atrás de você, dentro da
da igreja lá fora, por causa do Espírito Santo batizando, renovando, restaurando, enchendo, e não só expulsarão demônios e falarão novas línguas, mas pegarão em serpente. Isso é autoridade sobre serpente. Serpente é a antiga serpente caída, é o tal do dragão vermelho, é o pior demônio que tem, irmão. É um dos demônios que se arrasta, é um dos demônios que ceifa, e quando não ceifa ele aleja, é um dos demônios que come ali, irmãos, recém-nascido, em útero de mulheres grávidas. Porque que muitas mulheres, quando engravidam, dentro de 1 mês, 2 meses no máximo, estourando 3, perde a criança, por causa de bruxaria ofertada a esse demônio em forma de serpente, que come essas crianças, que come ali esses órgãos destas crianças, e ela perde aquela criança e não consegue segurar a criança. Então Jesus disse: pegarão em serpente, eu vos darei autoridade sobre a serpente, sobre Satanás, sobre Lúcifer, sobre os principados, potestades, dominadores, sobre tronos visíveis e invisíveis. Eu vos darei autoridade sobre serpente. E se alguém tentar envenenar vocês, se vocês quando for comer alguma coisa, ora a Deus, quando for beber, comer alguma coisa, apresenta, porque se você apresentar, se tiver envenenado, tu não vai morrer, tu não vai morrer, tu não vai morrer, porque beberão alguma coisa mortífera, não vos farão dano algum. Aleluia. Agora segura aí, Pedro. Segura aí, irmão. Segura aí, irmão. Segura aí, Pedro. O que, mestre? Vocês estão sentados? Estamos, Senhor. Ah, não, deixa eu sentar também. Deixa eu sentar um pouquinho, Senhor. Creio eu pela fé. Segura que agora é forte. Olha só o que eu vou falar para vocês. Esses sinais acompanharão vocês, se vocês crerem. Não tem aquele paralítico. Se vocês crerem, vocês vão pôr a mão sobre ele, eles vão levantar daquela cadeira de roda. Não tem aquele de muleta. Se vocês crerem, vocês vão pôr a mão sobre eles, eles vão levantar e largar aquela muleta. Não tem aquele canceroso. Se vocês creem meu nome, aquele câncer vai pular para fora. Não tem aquela macumba no estômago. Se você crer, vai pular para fora. Não tem aquela macumba nas pernas, nos órgãos, nos rins, no intestino. Se crer, vai pular para fora. Não tem aquele problema de audição. Se crer e tocar na audição, a audição vai ser aberta. O cego vai se enxergar. O surdo vai ouvir. O paralítico vai andar. Os aleijados vão ser curados. Os leprosos vão ser limpos. Mas tem que crer. Meu Deus do céu. Deixa eu ver o glória a Deus. 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 Deus, tu é fiel, tu é grande. E Jesus está aqui assistindo este momento. Há anjos de Deus aqui anotando toda essa mensagem, toda essa reunião de hoje. E Ele está na casa, Ele está na casa. Vamos colocar de pé nesta noite. Vamos colocar de pé nesta noite.